Salve, salve pessoal! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast Comitê Revolucionário e hoje nós estamos entrevistando aqui o Felipe Reis, músico profissional, guitarrista na Tenda do Leão, professor na escola LA, pai da Melinda Reis. Meu amigo, seja bem-vindo. Fala galera, primeiramente quero agradecer o Caio pelo convite, um amigo de longa data, tem grande influência no meu começo, né? Aprendi muita coisa quando eu tava começando, perturbava, né? Te perturbava. Pô, que honra, cara. Vizinho da minha igreja, lá da Assembleia de Deus do Campinho, então não tinha como eu deixar de estar aqui, né? Muito importante vir aqui contar um pouquinho da história e também uma forma de agradecimento aí, por tudo que você fez, né? No começo. Pela inspiração do comecinho, né? Porque quando eu comecei, a gente não tinha tantos guitarristas ali na região, e você é um cara que era diferente, fazia solo, Engraçado que na nossa época tinha essa coisa, guitarrista base, Guitarrista solo. então era o guitarrista solo, né? Então eu falei assim, caraca, bicho maneiro. Lembra que eu falava assim, pô, toca o Santo dos Santos. Aquele solo do Trazendo a Arca. É maneiro, cara. Engraçado que nessa época não tinha dicas no YouTube, né? Então, assim, pô, como é que faz aquele solo, né? Como é que faz o riff do... Aquela... Na Corte do Egito, né? Águas Profundas, pô, David Keelan. Não, do Fernandinho. Há um Rio. Lembra disso? Me ensinou Há um Rio. Você, pô, faz o riff aí, não. Pode escrever, mano. Quanto tempo você tem? Mais de 15 anos, né, brother? Muito mais. Tá aí casado agora, né, com a Felipe Pequena. Sim. Isso aí, cara. Bem casado. Bem casado, né? A esposa tá aí também, tem que falar que tá bem casado. Sim, senão dá ruim. Isso aí, cara. E como é que você consegue tirar tempo aí, cara, sendo professor, viajou o mundo, cara? Pô, tô muito feliz, velho, em trazer você aqui no Comitê Revolucionário, que também não só trata de política, mas também trata de música, né? Eu quis dar essa voz pra galera musical, né? Futuramente também vou trazer outras pessoas aí pra tá somando, porque, assim, não só como referência pra galera que tá começando, mas é uma forma também de honrar, né, os músicos da nossa redondeza, os músicos de Campo Grande, fora de Campo Grande também, do nosso Rio de Janeiro aí, que só a gente que é músico sabe como é que sofre, né, Felipe? E fala aí, cara, como é que tu consegue o tempo aí pra conciliar ainda, né, sair com a esposa, dar uma atenção pra filha, sendo professor, sendo músico? Fala aí pra gente. Bom, só fazer tudo mal feito. Brincadeira, gente, só pra descontrair. Ela sabe que eu tô brincando. Não, assim, eu sempre fui um cara muito organizado, né? Acho que isso tem influência da minha mãe. Minha mãe, por ser professora, aquela coisa de didática, plano de aula, aquela coisa toda. Então, minha mãe, tudo tem que ser organizado com ela, né? Ela sempre anota aqui e lá. Então, eu acabei herdando um pouco isso dela e isso me ajuda muito, né? Para administrar o tempo, né? Para estudar, cuidar de outras áreas da vida, né? Da saúde, tempo de qualidade com a família, com ela, com a minha filha também, dedicar ao trabalho. E acho que o grande segredo para tudo isso é você fazer o que você gosta, né? Porque a gente sempre escuta essa frase de que, na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não está trabalhando, né? A gente está se divertindo, né? E graças a Deus eu tenho esse privilégio de viver de música, de sustentar minha família com isso, que não é fácil, que a gente sabe, né? Você sabe muito bem que música é uma profissão muito desvalorizada no Brasil, porque as pessoas não enxergam como arte. Então é difícil você conseguir vencer com a música, né? Mas, pelo fato de eu ter isso, veio da minha mãe, de ser organizado, então eu acho que eu consigo administrar isso bem. Tu falou uma coisa importante, cara, porque sempre tem aquela piadinha que a galera brinca, né? Tu é músico, mas trabalha com o quê? Né? Isso é doloroso, né, cara? Porque, assim, a gente sabe o quanto que a música a gente precisa estudar para chegar a um determinado nível, né? Meu tio, falecido tio, Abraãozinho, que foi o cara aí precursor, né, de solo de guitarra ali na nossa época ali, ele sempre falava isso, né, acerca do o autodidata, ele chega até aqui, mas o cara que estuda, ele ultrapassa o autodidata. Sim. E eu vejo você um cara que ultrapassou o autodidata. Eu acho que você só chegou realmente aonde você chegou, óbvio, pela sua
né? Por Deus primeiro, né? Sim. Deus que a gente dá o passo, mas Deus sustenta. Mas pelo fato também de você ter se destacado acerca do teu estudo. Eu sempre vi o Felipe estudando, correndo atrás. Tanto é que, pô, hoje o Alf, né? O Luciano Alf, excelente guitarrista, referência também em Campo Grande, né? De guitarra. Tocou muito tempo naquela igreja Lagoinha, né? Não, foi no Apacentar de Campo Grande. Apacentar, exatamente. Foi o cara referência. Te abraçou, ele viu isso em você, né? Pô, o Felipe é um cara que é esforçado, estuda. E eu fico feliz, cara, a gente vê onde você tá. Espero que isso seja só mais um degrau na sua carreira musical, né? Mas você agora foi no... Vamos falar dessa última viagem que você fez aí. O cara viajou o mundo, o cara... Entrevistando aqui, o cara viajou o mundo, brother. Foi pra Barcelona, foi pra Europa, foi pra África também, né? Não, África não. Fiz Caribe e fiz Europa. E aí, fala aí, como é que foi? É o navio Marella Cruises, não é isso? Marella Cruises. E como é que foi, cara? Fala aí pra galera essa experiência. Cara, foi, galera. Então, Foi bem desafiador, porque o navio, né, o cruzeiro, assim, eu não tinha ideia de como é que era, né? Imaginei milhões de coisas, situações, o fato de tocar com pessoas na verdade, eu fui estrangeiro, né? Então, assim, tocar com pessoas de uma outra nacionalidade, que fala outro idioma, pessoas que gostam de outro tipo de música, né? A galera que tocou lá na banda lá era tudo Não, fora? a banda éramos todos brasileiros. Ah, sim. Mas, assim, a gente tocou com outros músicos, né? A gente tocou para um outro público, né? Rara foram as vezes que a gente assim viu brasileiros ali, né? Que era uma coincidência, porque o navio era britânico. Então, a maioria das pessoas que iam lá para o cruzeiro eram tudo da Inglaterra, tirando assim os funcionários, né? Mas as pessoas que compravam o cruzeiro eram a maioria ingleses, escoceses, a galera que fazia parte do Reino Unido, ou pessoas que eram de outros países e moravam na Inglaterra e compravam cruzeiro. Então, volta e meia tinha um brasileiro, uma brasileira, um casal de brasileiros assim, mas era muito pouco. A maior parte das vezes era tocando só para estrangeiro. Estrangeiro não, na verdade, para pessoas que moravam na Inglaterra ou coisas do tipo. Mas vocês iam, assim, andando, né, navegando, no caso, né? E aí, tipo, vocês encostavam na Europa e aí ali tinha uma galera. Ou essa galera parte de um lugar e vai tudo. E essa própria galera faz esse roteiro todo? Ou você vai buscando, a galera vai buscando, vai entrando no navio? Como é que funciona isso? O cruzeiro funciona assim: ele tem um porto-mãe, que é onde ele inicia o cruzeiro. É onde foi? E no caso, no Caribe era em Barbados, que foi até onde a Rihanna nasceu. Certo. Então você tinha lá, começava no domingo. Então você comprava o pacote de 7 dias, ou 14 dias, ou 21, enfim, por semanas, né? Então a cada 7 dias o cruzeiro voltava para aquele porto de início, que era o porto de Barbados. Né? Então, por exemplo, se você comprou um cruzeiro de 7 dias no Caribe, ele começava em Barbados no domingo, aí cada dia da semana ele parava numa ilha, um país que pertencia ao Caribe, para pessoas ir conhecendo. Então ele parava numa ilha, aí todo mundo descia, conhecia, fazia passeios e tal, aí ficava até um determinado horário, voltava todo mundo, e aí o navio saía e partia para outra ilha, no outro dia. Aí fazia a mesma coisa. E aí cada dia estava num lugar diferente. Aí completou a semana, no domingo ele voltava para Barbados, aquelas pessoas que compraram um cruzeiro de 7 dias iam embora e vinham outras pessoas. Aí fazia de novo a mesma rota. Caraca, aí no caso desse navio ele fazia assim, uma semana num lugar e na outra semana em outro lugar. Ele revezava, entendeu? Não fazia sempre os mesmos lugares. Era sempre, no caso, uma semana, por exemplo, Barbados, aí St. Kitts, São Martin, aí depois na outra semana fazia outro lugar. E tu foi lá em San Andreas também? Não, Sandras roubou não. um carro? GTA, né? Cara, assim, no Caribe eu fui em muitos lugares. Fui Aruba, Curaçao, São Martin, como falei, Inclusive tem uma galera que fala que ir pra Aruba é super em conta, né, brother? Ir pro Caribe, né, é super em conta. Que... Então... Financeiramente falando, assim, pra nós brasileiros, né, a questão da moeda e tal, eu não vi uma vez. Mais ou menos. Porque acontece... Fica ali na América Central e você pega várias ilhas que pega Venezuela, Colômbia, e na parte de cima Estados Unidos, México. Mas esses lugares a gente não foi, que eram mais caros. Né? Ah, sim. A gente pegou umas ilhas... Cara, é tão pequeno, se você abrir o mapa, olhar para América Central, você não vê essas ilhas. Você tem que dar um zoom
pra tu ver um pontinho bem pequenininho, tão pequeno que são essas ilhas que tem lá no Caribe. Mas, assim, lá é em dólar. Eles têm o dólar do Caribe, né? Uma moeda deles que está um pouquinho abaixo do dólar americano. Sim. Aí já não sei. Sei que a experiência que eu tive no Caribe foi um pouco frustrante, porque era tudo muito caro. Tipo, você ia comprar um refrigerante, era bem caro. O atendimento da maioria das pessoas, assim, eles eram bem ignorantes, assim, bem grosseiros. Mesmo você recebendo em dólar? Não, assim, a moeda que eu recebia era em libras. Só que o pagamento, quando você ia comprar alguma coisa, era muito caro. Certo. Entendeu? No sentido da moeda deles mesmo. Ele meio que super. Igual aqui, né? Em Copacabana, tipo, quando tu vai comprar uma. né? Exatamente. Igual tu vai em Copacabana, tu vai comprar uma água. Turístico, né, brother? Tudo Exatamente. Que é turístico, é tudo super inflacionado, né? Exatamente. Mas a experiência que eu tive na Europa já foi um pouco diferente nesse sentido. Mas voltando do Caribe, assim, a questão do preço das coisas era bem caro, o atendimento, na maioria das vezes, era ruim, assim, eles eram muito ignorantes. A questão da internet, que era uma coisa que eles sabiam que, geralmente, quem vinha da América do Sul ou da Europa tinha dificuldade com a internet, então eles aproveitavam, botavam Wi-Fi grátis, né? Você ia num lugar, aí você tinha que comprar alguma bebida, um refrigerante, alguma coisa, e em troca disso eles liberavam Wi-Fi. Só que esse Wi-Fi, que eles colocavam Wi-Fi grátis, tipo, chegava lá, comprava uma coca, aí tu chegava e falava assim, ó, a internet é liberada apenas por 20 minutos. Aí tu falou, pô, mas tu falou que era Wi-Fi grátis. Ele, não, só 20 minutos. Aí tá bom. Aí pra 20 ter uma minutos, aí tinha que rotatividade comprar de novo. de cliente. Né? Exatamente. Então, assim, a experiência nesse sentido foi um pouco ruim. Mas, assim, as praias são muito legais. Tirando alguns lugares que eram bem pobres, assim, rua com buraco, esgoto, assim, praia um pouco suja. Mas outros lugares, assim, eram bem legais. Assim, dos que eu fui, que eu mais gostei foi Aruba. As praias, assim, lindas demais. Lindo demais, assim. Bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. Curaçao também eu gostei demais. E São Martin. São Martin, inclusive, se você for pesquisar na internet, você vai ver muita gente fazendo vídeo quando passa um avião bem baixinho, assim, na praia. Que tem um aeroporto perto. Então ele passa bem rente à praia mesmo. Então geralmente muita gente gosta de ir lá por causa disso, que ele faz vídeo, o avião passando assim, é bem legal a experiência. Mas eu só fui saber disso depois que o Levi saiu de lá. Mas enfim, assim, o Caribe achei bem legal nesse sentido, mas como um todo, pelo menos aonde eu fui, é mais o nome do que propriamente o lugar. Entendi. Entendeu? Assim. Agora, não sei em outros lugares. Não é um lugar que você iria se você hoje fosse passear com sua esposa, com a sua família. Se eu fosse, eu iria a alguns lugares, como eu falei, Aruba, Curaçao, São Martin, talvez Cancún, no México, que é muito bom também, o pessoal fala que é bom. Eu não fui, mas amigos que foram lá falam que é muito bom, entendeu? E a parte que pega os Estados Unidos, né? Não tem jeito. Mas aonde eu fui ali naquelas ilhas ali, a maioria delas é bem pobre, assim, e custo alto e atendimento, assim, bem ruim. É o Brasil 2.0, né? Exatamente. E na Europa? Como é que foi lá? Cara, a Europa já foi uma experiência bem diferente. Tipo assim, olhando para parte de comida, bebida, roupa, essas coisas assim, cara, valeu super a pena. Pô, o cara tá com roupa de gringo. Assim, o preço que você paga em relação a outros países é bem justo, né? Você compra uma roupa que aqui no Brasil seria uma roupa de rico, né? Pagaria aí, sei lá, R$1.000 numa roupa, numa blusa, uma camisa, que chega lá, tu paga num preço, tu começa a dar risada. Você tá falando a libra esterlina, né? Isso. Então, que é mais caro que o dólar. Vale mais do que o dólar. E o euro também. É mais alto que o euro. Na verdade, é a moeda mais valorizada, né? A libra esterlina. Sim, entendeu? Aí tu tirou onda, né, brother? Chegou lá na Europa, tirou onda. Sim. A experiência é muito boa porque não é nem pelo questão da moeda, mas é pelo preço justo. Você paga num lanche, no McDonald's, um preço que aqui no Brasil não existe. Por exemplo, eu paguei num lanche no McDonald's lá €5, que era hambúrguer, batata, refrigerante e sorvete. Caraca. Aqui tu paga R$60, né? 50, né? Entendeu? Então, assim, Eu tive uma situação assim parecida também. Eu tive a oportunidade de tocar com a banda Aruba, uma banda que fazia baile também, né? Sim. Uma praia de baile, que é o que a galera gosta de se divertir. E eu fui num evento
lá no Panamá. E aí no Panamá, a gente recebeu em dólar, né? Porque lá é dólar. Tem uma parte em dólar e tem outra parte que não. Sim. Mas na hora de comprar, as coisas normalmente compra em dólar mesmo, né? Aí eu lembro que na ocasião, cara, eu comprei um perfume pra minha esposa. Lanina, o nome do perfume. $50. Aí vim pro Brasil, voltei pro Brasil, né? Ela toda feliz, aí, vou trouxe pra você e tal, não sei o quê. Ela, nossa, muito cheiroso, acabou o perfume. Ela falou, quero aquele perfume. Aí eu fui na loja pra ver. 400 conto, eu falei, dá não, amor, a gente vai ter que comprar outro perfume, porque eu não tô no Panamá mais não. Vai ser difícil chegar lá de novo. Né? É o quê? E é bem esse rolê mesmo. Comprei um tênis, cara. Um tênis que hoje você compra aí por 300 conto, lá eu comprei por $40. Sim. Então realmente eu entendo o que você tá falando, cara. É uma parada desesperadora, né, quando a gente volta pro Brasil. Facilmente você, quando ia num shopping, em algum lugar, você sabia quando era um estrangeiro, tipo brasileiro, sul-americano. Porque pra ele, pro europeu, é tipo você ter uma dispensa cheia, né, na tua casa lá. Tu fez as compras, aí tu fica, pô, o que eu vou comer hoje? Vou comer um biscoito aqui, mas tu fica tranquilo, não fica naquele desespero. Agora, quando tá acabando a comida, tu já começa, bate aquele, né? Uhum. Então, aquela sensação de fartura que você tem, você fica tranquilo, você não fica desesperado de querer ver alguma coisa para comer. A mesma coisa o europeu lá. Por ele ter uma fartura, uma gama de opções e, além disso, preço acessível, ele não fica desesperado em comprar uma roupa, em comprar um perfume, um instrumento, que está acessível, está ali. O dia que ele quiser comprar, ele vai lá e compra. A gente não. O sul-americano, quando ele chega lá, ou pessoas que moravam em país que a moeda era muito baixa, cara, você via nego desesperado nas lojas comprando um monte de roupa, um monte de perfume, celular, videogame, porque para eles e para nós, né? Tu chega aqui, um PlayStation 5 é 5 mil reais. Tu chega lá na Europa é 350 euros. E só que você tá recebendo em euro. Então, tipo, caraca, velho. Tá recebendo em Libra, né? Exatamente. Tu, caramba, cara, vou convertendo comprar. Fica mais barato ainda. Vou levar, cara. Aí tu vê um perfume que aqui, pô, tá R$1.000. Aí tu chega lá, pô, 60 euros. Aí tu, caraca, vou levar. Aí as pessoas lá, elas ficam olhando assim, cara, mas por que tu tá levando 5, 6 perfumes, cara? Não tem necessidade. Pra vender no Brasil. Cara, não tem necessidade. Cara, porque qualquer coisa no Brasil, cara, é rico, cara. Tu vai comprar um Nike, cara, um Nike Air. Pô, no Brasil é caríssimo, cara. Pra eles não entendem, entendeu? Porque pra eles tá ali, cara, é acessível. Então, não tem necessidade. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito, assim. Que eu cheguei lá, fiquei muito... Eu lembro que a primeira semana, cara, eu falei assim, caraca, eu vou em Barcelona. Pô, eu vou em Nápoles. Cheguei lá em Nápoles, pô, na Itália. Assim, fiquei assustado, cara. Porque, não pelo lugar, assim, mas pelo conjunto de coisas, né? A cultura, o clima... produtos que você não vê vendendo no Brasil, né? Tem isso também, tem muita coisa que você só vê lá, né? Determinadas roupas, marcas, comida também. Então tudo isso foi uma coisa que me impactou muito. Instrumento, né? Tu chega lá, loja de instrumento, uma loja enorme, com um monte de opções. O pedal que tu olha aqui no Brasil, caríssimo. Por exemplo, tinha um guitarrista lá, ele era sul-africano. Pô, o cara cantava muito bem, não era um grande guitarrista, né? Mas cantava muito bem. E ele com o Kemper Stage, acho que é 20 mil essa pedaleira aqui. E ele lá com a pedaleira, uma Fender top, entendeu? Tu ia tocar pro público, né? Aí o cara chegava assim, pô, cara, muito legal o teu som, pô, guitarra é legal. Ele, pô, deixa eu te mostrar minha guitarra. Aí o cara mostrava uma 335, uma Gibson 335, uma Fender Custom, uma Gibson Custom, mas pra ele normal, assim. Tava querendo mostrar, tipo, querendo tirar uma onda, tipo, mas só querendo mostrar, mas compartilhar. E o cara não era nem profissional. Ele, pô, cara, eu sei fazer alguns acordes. O cara com uma Gibson Custom em casa. Então, tipo, isso foi uma coisa que me impactou bastante. A questão cultural, o acesso a coisas que no Brasil pra gente é impossível de ter, entendeu? Tipo, jamais eu poderia ter acesso ao que eu vi na Europa, no Brasil, comprar aqui no Brasil, né? Então, isso me impactou muito. E somatório disso, né? No Caribe, isso não foi tão forte, porque tu chegava lá, você via muita coisa assim, mais representativa, tipo uma camisa de Aruba, com o nome Aruba, chapéu,
você não via tantas opções igual você via na Europa, né? Estilo o que a gente tem aqui no Brasil de praiano, né? Exatamente. Tipo, tu vai lá na Angra dos Reis, isso, tu vê lá o chaveirinho do Angra dos Reis, né? Exatamente. E você não tinha tantas lojas e as poucas que tinha eram muito caras, entendeu? Então, assim... Então, nessa parte, assim, não me chamou muita atenção. Era mais a questão das praias mesmo. E já na Europa, que também tinha muitas praias legais, mas a questão de lugares históricos, né? Pô, eu conheci Coliseu, fui no Vaticano. Caraca, maneiro. Entendeu? Então, assim, pra mim isso foi muito legal. Praça Vermelha, né? Ali, entendeu? Conheci muitos lugares, assim, bacanas, assim, na Itália, na França também. Eu conheci onde Napoleão nasceu, a casa onde morou Napoleão, em Ajaccio, na França. Maneiro. Então, assim, foi uma experiência que me impactou muito, assim. Falei, caramba, cara, eu tô em Barcelona, tô aqui em Nápoles, Palermo, Livorno. Aí conheci a Torre de Pisa, que é aquela torre torta. Fui lá também. Então, assim, foi muito impactante, assim. Aí depois de, 3 meses, já tava acostumado. Pô, tô em Barcelona, não sei o quê. Já tava achando normal, né? Porque, querendo ou não, acho que é uma tendência do ser humano, né? Quando você fica ali no mesmo lugar, você acaba se acostumando. Mas fazendo uma reflexão assim, lembrando, né, foi muito impactante assim, essa questão da Europa. E também uma coisa que é legal também, essa diferença de cultural, tanto de você ver um inglês e ver uma pessoa falando um outro idioma, uma pessoa falando espanhol, francês, italiano. Uma coisa que me impactou, também impactavam eles quando via a gente falando em português. Tipo, falam, caramba, que legal. Aí às vezes o pessoal perguntava, pô, como é que se fala bom dia? Né, no caso no inglês, né? Aí eles perguntavam pra gente como se falava em português, a gente ensinava. Então essa troca assim de experiência foi muito legal. Porque assim, quando chega na cabeça da galera, pensa assim, pô, o cara veio de tão longe, né, brother? Como que ele veio pra cá? Ou ele é rico, ou ele tá trabalhando, né? Sim. Da Europa, se você vê uma pessoa até falando um africano, né, ou um coreano, um japonês, alguma coisa assim, que tá ali mais próximo, né? Mas realmente brasileiro. Cara, eu via lá, cara, tuas fotos lá, tu na praia, curtindo, e o que eu achava mais maneiro era a tua felicidade, brother. Tipo, tô aqui na praia, a galera zoava, e tu, pô, eu achava isso muito maneiro. Mas um momento impactante também foi um solo que tu fez, cara. Eu acho que foi Purple Rain, né? Tu chegou solando assim e tal. Aquilo ali foi o quê, cara? Foi a entrada da parada? Foi a primeira vez? Como é que foi aquilo ali? Quando a gente tava para embarcar no navio, eles têm vários formatos de entretenimento lá. Eles têm o teatro, que é o principal deles. E aí eles chamam de showcast, que são, acho que era 15 ou 20 pessoas. Acho que eram umas 15 pessoas, cantores e dançarinos, né? Eles faziam encenações, dançando e cantando, e era tudo com playback. Aí, cada dia era um show, um tema diferente. Música latina, tributa não sei o que, artista tal, enfim, eles tinham vários temas, rock, jazz. E aí tinham 2 shows, 2 espetáculos que eu fazia uma participação, que era uma homenagem à cultura britânica e às bandas britânicas que fizeram sucesso pelo mundo. Então eu tocava um riff de cada uma dessas bandas, né? Eu tinha um momento do show que era só eu e eles vinham também. E tinha também um outro show que era diva, que era só as cantoras e cantores que fizeram sucesso também, as divas, né? Sim. E aí o Prince entrou nesse tema desse show também. Aí eu fazia só o solo do Purple Rain, entendeu? Eu fazia tocava a música inteira, aí quando vinha a parte do solo eu entrava no palco, aparecia no palco, fazia o solo e depois saía, entendeu? Maneiro. Cara, eu imagino assim, eu não tive muita experiência a questão de andar de barco, né? Andei pouco de barco, mas eu lembro que é uma sensação muito ruim de você tá ali balançando e tal, não sei o quê. Eu sei que, pô, pra uma embarcação você às vezes nem sente, né, o balançar. Mas como foi essa adaptação de você estar ali dentro pra dormir, né? A questão de fuso horário também, né? Cara, isso foi muito louco. Eu lembro que eu tenho pavor de alto mar, né? pra começar, altura e alto mar, bicho, eu tenho pavor. Então, assim, os primeiros dias, eu fiquei minha cabine era no deck 4, então era acima do nível do mar ali. Mas eu ainda não estava na dúvida porque não tinha janela na minha cabine, então eu não sabia se era debaixo d'água ou era assim, agora em cima. Calma aí, tem cabine abaixo d'água? Tem.
Que isso, velho. Eu não ia querer, não. No deck 2, por exemplo, o pessoal que era da cozinha, do restaurante, era tudo debaixo d'água. E o medo de você cara, ver o crack. Era tão sinistro. Tu tá lá na Grécia e tu vê o crack, brother. Cara, tão sinistro que quando uma vez eu falei assim, pô, vou lá no deck 2 pra ver como é que é, se tem alguma diferença. Cara, e tem, cara. Você fica meio tonto, assim, é meio estranho. Bizarro, né? Pressão. A pressão, né? Por causa da pressão. É meio estranho, mas eu falei, cara, jamais eu vou ficar debaixo d'água. Se tivesse que ficar, bicho, eu ia pedir pra vai embora. Que é muito estranho. Mas assim, como a embarcação é muito grande, então a gente não sentia muito balançado o navio, não. Era raro às vezes. Só que quando tinha também, cara, era sinistro. Dava enjoo. Aí minha esposa até teve a ideia de eu levar Dramin pra poder tomar. Entendeu? Então foram poucas as vezes assim que eu passei mal. Tinha muita gente que passava mal lá à toa. Mas eu, assim, eu ficava de boa. Até fiquei surpreso. Quando eu passei mal mesmo foi quando teve o crossing, que foi o período que o navio fez a travessia do Caribe para a Europa. A gente ficou 6 dias em alto mar. Então foi bem tenso, assim, só água. E aí teve dias, né? teve dias que tipo, o navio tava balançando muito. E a minha cabine, eu tinha que dividir cabine, né? Então a minha cabine foi com baterista. Eu fiquei na cama de cima, né? Porque ele era mais velho, aquela coisa toda, né? Não, fica em cima aí, não sei o que, enfim. Aí, conforme o navio balançava, então às vezes eu tomava um susto, porque como o teto era muito baixinho, rente à cama, então, para ter uma ideia, eu não conseguia ficar sentado. Se eu quisesse ficar sentado na cama, eu não conseguia. Eu tinha que ficar de lado, assim, ou sempre deitado. Então, às vezes, eu tomava um susto assim, com tudo apagado, cara. Caraca, era desesperador, cara. Às vezes, tu escutava assim, bum, às vezes o navio batia conforme tinha as ondas, né? Então, o navio subia e dava aquela pancada na onda. Então, dava aquele impacto. Então, o susto era muito grande, cara. Às vezes, no meio da madrugada, assim, susto. E fora que no navio você tem os códigos de segurança, né? Quando tinha alguma emergência, né? Tipo, quando tinha alguma ocorrência médica, alguém se machucou, alguém passou mal, aí tinha o Code Alpha. Então ele fazia um barulhinho. Aí o capitão falava, Code Alpha, Code Alpha. Aí ele já sabia que era alguém se machucou ou alguma coisa do tipo. Aí ele falava qual era o deck, né, qual era o andar, qual era a zona, né, dentro do navio, que a gente tinha que saber. Mas a questão era o mesmo toque para todos os códigos. Então, até ele falar, sempre batia aquele... Exatamente, né? Ele batia aquele fio na barriga. Aí teve uma vez que... Deu merda, batemos no iceberg, Titanic... Pô, exatamente. Como é que aí vou ter que ligar pra minha mulher em casa, ela vai cantar a musiquinha do Leonardo DiCaprio. Exatamente. Aí tinha uma vez que aconteceu isso de madrugada, que foi tocou o alarme, aí era pra alguma coisa do pessoal lá de manutenção, só que até tu tá dormindo, até tu entender o que tá acontecendo, cara, já bate desespero. Caraca, imagina. Mas assim, foram poucas as vezes, né, que teve essa coisa de enjoo, de navio balançando muito. Eu lembro de algumas vezes que tá tocando pra frente, pra trás, assim. Meio engraçado. Eu ia cair, mano, certamente. Eu caí às vezes sem querer, tipo, tocando no chão normal, imagina no navio. O moleque da banda Fundamento me zoava muito. Ih, mano, cuidado aí que se botar o bagulho aí, o Caio vai cair. Então... Pior que eu nunca caí, mas eu sempre tropeçava em alguma coisa, num fio, num pedal, coisa assim, normal, né? Bom, agora nós estamos aqui com a Suilane, a mamãe da Melinda. Suilane, você que ficou, né, sem a presença do pai, né, a presença do esposo durante 9 meses, né? Vocês moram sozinhos, né, sem estar perto dos pais, né, dos seus pais, dos pais do Felipe. Como foi, cara, você ficar em casa? Como você lidou com essa situação, o seu esposo fora, trabalhando durante 9 meses? Fala pra gente como é que foi essa sensação aí. Conta pra nós. Foi bem difícil, bem complicado mesmo, porque no dia que ele foi, como, assim, eu ajudei ele a arrumar as coisas, organizar tudo, e levamos ele no aeroporto e tudo. Quando eu cheguei em casa, parece que a ficha caiu ali naquele momento. Falei, caraca, agora é a hora que vamos dizer que eu tô sozinha, né? Aí eu falei, agora sou eu e eu. Eu e Deus, com certeza, né? Sim. Então, eu falei assim, caca, agora vamos lá. Então, assim, foi bem difícil. Muito, muito difícil mesmo, porque os 3 primeiros meses foram bem complicados. Porque tudo era eu, né? Antes ele ajudava em tudo, porque eu não dirijo. Agora eu tô tirando a habilitação, mas... Então, assim, ele pegava o carro e ia fazer tudo que tinha pra fazer, mercado, as coisas que ele precisava levar na escola, tudo isso.
E agora ele não estava lá para poder fazer isso. E nós nos mudamos ano passado, em novembro. A gente morava do lado de cá mesmo. Nós fomos pro outro lado de Cosmos. E lá, antes, onde a gente morava, tinha família, morava todo mundo junto, todo mundo perto, porque quando a gente casou, ele foi pra lá morar perto da gente, assim, da minha família. Quando vocês foram pro outro lado, ficou sem esse suporte, né, familiar. Total, né? Total. Aí eu falei assim, caramba, e agora? E eu resolvi colocar ela também na escola pro lado de cá, né? Aí eu tinha que ir pro lado de lá pra levar ela pra escola. Muitas coisas eu tinha que ficar fazendo tudo pro outro lado. Aí logo depois minha irmã também operou, tudo isso. E eu acabei ficando lá na casa dela. Então, igreja, tudo que tinha pra fazer era pro outro lado. Escola da Melinda também era pro outro lado. E aí foi. Mercado era eu. Melinda precisava de alguma coisa, era eu que tinha que fazer. Melinda teve vezes de ter que ir pra emergência, eu tinha que pegar de madrugada, ir sozinha. E assim ia, né? Então, assim, foi muito difícil. E é mó, tipo... Você como pai também, né, Felipe? É uma questão, assim, da tua filha, né, brother? Tá... Sim. Imagina, pô, tua esposa falar, cara, Melinda tá aqui passando mal, tô levando ela pra emergência e tal. Sim. Eu sou pai também, sou pai há pouco tempo, cara. Minha filha tem 7 meses e eu já fico numa pira. Uma certa vez, minha filha caiu no chão de cabeça. Aí, pô, neném, né? A gente fica mal preocupado e tal, não sei o que. A gente entra em desespero, minha esposa, ai, meu Deus, não sei o que. E, cara, imagina você fora 9 meses e tua esposa tendo segurança. Cara, tu é guerreira de verdade, né? Sim. Os dois, né? O fato de você estar longe da tua família, da tua filha, que é hoje o seu bem mais precioso, né? Imagino também a saudade que você, né, trabalhando, né? Cumprindo Sim. aí a sua missão, tava lá embaixo. Era um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que você tá realizando um sonho, né? Mas a família não tá ali junto, né? Então, isso é difícil. É igual você... Sabe quando você tá num lugar e você quer, às vezes... Pô, fulano podia estar aqui pra estar desfrutando disso também. Então, isso foi... Era uma sensação mista. Tipo, caramba, que legal, mas, caramba, eles não estão aqui, né? E também, quando acontecia alguma situação, eu ficava tentando imaginar como é que elas estavam, como é que ela estava, como é que a nossa filha estava também. Então, isso foi bem difícil. Foi bem difícil saber administrar e lidar com essas duas situações, né? Estar longe, mas tentando estar o mais presente possível dentro do que era possível, né? Porque a gente tinha algumas limitações. No começo, para mim, também foi muito difícil a questão do idioma, do inglês. Tipo, eu cheguei lá não sabia pedir uma água em inglês. Eu fiz curso de inglês, só que aquela história, né? A gente, a correria da vida, o dia a dia, então, tipo, fazia o curso, mas não estava praticando, não estava estudando. Prática e o curso também, eu não tive tanto tempo assim para praticar conversação, porque uma coisa é você pegar uma frase do livro e ler para uma pessoa, né? Igual era no curso, né? Outra pessoa lê para você. Outra coisa é você tá ali no dia a dia, a pessoa falando inglês contigo e ela não sabe nada de português. E, tipo, você tem que... Ela te faz uma pergunta, pegar alguma coisa, ou passar o teu som da guitarra, ou um treinamento de segurança, você tem que fazer o procedimento, né? Um ensaio no palco, igual você perguntou da questão do Purple Rain. A primeira vez, o diretor me explicando o posicionamento de luz, qual era o momento que eu tinha que entrar no palco, como é que eu tinha que tocar, qual era a roupa que eu tinha que colocar, eu não sabia o nome de nada. E eu falei assim, caraca, bicho. E aí tu fica com aquela coisa assim, caraca, eu vou desistir, mano, eu vou embora. Porque a sensação que tu tem é de desespero, cara. Tipo, tu olha pra um lado e pro outro, não tem ninguém que fala português, ninguém que te entende. Então, tipo, caramba, o que eu falo? Como é que eu... Tu fica igual uma criança, igual um bebê. Sabe, o bebê, ele tenta se expressar, como é que o bebê faz? Ele chora. E aí tu fica com aquela, caraca, bicho, vou chorar, meu irmão. Não tem outra coisa aqui, cara. Vou meter o pé. Um cenário muito engraçado quando eu tava lá no Panamá com a rapaziada. A gente também dividiu o quarto, né? Aí ficou, no meu quarto ficou eu, o baterista e o baixista, né? Aí eu lembro que teve um cenário muito engraçado. Eu tava deitado, né? A gente tava trocando ideia, vendo televisão e tal. O telefone tocou, mano. Um olhou pra cara do outro assim, tipo, quem que vai atender? Eu, vai, atende aí, Danilo. Não, eu não, atende você, velho. Foi muito engraçado, porque tu não sabe, né, velho? Se expressar, até o pessoal fala que, tipo assim, o melhor pra você aprender uma língua é realmente te jogar no país. Exatamente. Porque você vai aprendendo ali na marra, né? Vai identificando o que é o que e tal. É a melhor prática, né? É o sufoco, é o sanhaço, né, Felipe?
Exatamente, foi bem difícil. Então, eu tive que lidar no começo com a questão da saudade, a ficha que estava caindo ainda também, porque às vezes eu penso assim, caraca, eu ainda tenho muitos meses ainda aqui para poder voltar para casa. Então, tipo, tava digerindo ainda isso. Tinha essa questão do inglês, tinha a questão do repertório, porque no navio você tem que tocar, cada dia você tem que tocar músicas diferentes, você não pode ficar repetindo. Então tinha que ter um repertório muito grande, então tinha que tirar muita música. Lidar com essa questão, tinha prova no começo, né? Tinha as obrigações dos treinamentos, enfim, tudo isso ao mesmo tempo, né? Mais a família, então foi bem difícil. Saudade foi bem difícil, foi bem difícil. E ele ia ficar 6 meses, né? Antes de sair eram 6 meses. Depois estendeu mais pra frente, quando era 4 meses, né? 5, mais ou menos. Isso, 5 meses. Estendeu. 4 ou 5 meses. E assim, foi bem difícil pra Melinda, porque ela é muito apegada a ele. Muito, muito mesmo. Então, pra poder eu explicar pra ela que o papai ia ficar mais um pouco, era bem difícil. Porque tinha dias que na escola eu era chamada... olha, Melinda não tá muito legal, mas deve ser a ausência do pai e tal. Eu falei, é verdade, mas já tá chegando. Então sempre explicava, não, papai tá chegando. E quando falava no telefone, né, sempre por mensagem, videochamada, às vezes, e o horário era diferente, né. Eram 5 horas diferença, né, que tinha. Isso. A mais? No Caribe era 1 hora e na Europa são 5. 5 horas a mais, né? 5 horas a mais. Isso, então foi bem complicado, porque às vezes ela queria falar e às vezes era o quê? Era 10 horas da noite, por aí. Ela, eu quero papai, vamos falar com papai. Eu falei, filha, não dá pra gente falar, papai tá dormindo. Essa hora ele tá dormindo, então não tem como. Então foi uma sensação, assim, de você não tem como suprir, né? A falta do pai na parada, né? Eu fico, às vezes, né, exemplificando aqui de novo, aqui, a minha filha... Eu vejo a felicidade nos olhos dela quando ela tá comigo e com a esposa. É diferente ela tá só com o papai e só com a mamãe, né? Muito diferente. É uma experiência, acho que pra ela de se sentir completa mesmo, se sentir protegida, né? Tô com meu pai, tô com minha mãe. Eu entendo isso, porque acho que a figura paterna é muito, muito importante. Então, ela assim, o tempo inteiro com ele. Né, amor? O tempo todo. O papai pra cá, papai vamos brincar, papai o tempo inteiro. Se deixar ela quer brincar com ele o dia todo. E quando voltou, brother? Foi muito legal, assim. No aeroporto, quando ela veio correndo, me abraçou, papai, ela comoveu o aeroporto inteiro. Ela chorou pra caramba, trouxe a gatinha. Aí chorou demais, assim. E ela até criou um jargão engraçado, que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, ela fala assim... Eu falei assim, filha, papai vai ali no mercado rapidinho. Ela, poxa, papai, deixa com o senhor. Aí eu falei assim, não, filho, papai vai lá rapidinho. Ela, não, o senhor acabou de chegar do navio. Tudo acabou de chegar do navio. Foi engraçado. Mas foi bem, assim, hoje tá funcionando diferente porque antes, como a gente trocou essa ideia no começo daquele podcast, a música é muito difícil de se viver no Brasil. Então, uma diferença que eu tô sentindo hoje, né? Ainda tô passando isso agora. É que antes eu trabalhava de segunda a segunda, tipo, todos os dias, preparando aula, dando aula e tirar repertório para tocar, gravação. Então, todos os dias eu tinha alguma coisa, mais ter tempo para estudar e eu não tinha esse tempo para estudar. Então, foi um período também quando de fato assumi uma responsabilidade como marido e pai, né? Essa questão da música ela acabou tendo uma certa dificuldade para você ter a manutenção de estudar o instrumento, se dedicar. Você sabe que para nós músicos tem que estar ali estudando, tem que estar se atualizando, pesquisando, se inteirando o que está acontecendo, ter que tirar tempo para pegar ali teu equipamento, timbrar teu pedal. Então não é simplesmente chegar e tocar. E às vezes isso dentro do convívio familiar é difícil de, às vezes, a esposa entender, a filha entender. Tu tem que é uma profissão de uma certa forma ingrata, porque você se dedica muito para às vezes você não receber tanto quanto você deveria receber por aquilo, né? Então hoje, depois que eu passei esse período todo de muita dificuldade, porque é difícil mesmo viver de música no Brasil e não ter um tempo de qualidade com a família, com a esposa, com a filha, depois que eu voltei,
né, de poder tirar, tipo, um período longo de férias, tipo assim, de realmente, pô, levar minha filha na escola todos os dias, buscar ela todos os dias, estar com a minha esposa todos os dias, estar com eles em casa todos os dias. Então isso, cara, tipo assim, se eu pudesse trocar 2, 3 meses full time com a minha família e todos os dias em casa, mas nunca estar presente, eu prefiro estar 3 meses com eles, mas de forma plena, do que às vezes estar todos os dias em casa, mas não tá. Eu estar ali. Porque a minha realidade antes era essa. Conteúdo na internet, curso online, aulas, gravações, shows, mas estava ali todo dia no computador, sentado, estudando, dando aula online, aula presencial, aluno em casa, sai para tocar, do show, faz não sei o que, dá aula, vai pro show. E quando eu não tinha um tempo para sentar para brincar, não tinha tempo para ver, muito mal ver uma série, sair para ver um filme no cinema, era raro. Festas, coisas de família. Né? Exatamente. Então, isso foi uma coisa também que me impactou muito hoje, depois que eu voltei, assim, de ter esse tempo de qualidade com a família, com ela, com a minha filha. Também de rever amigos que às vezes você não consegue, porque tu sabe muito bem com a música. Pô, vai ter o aniversário de fulano, é no sábado. E sábado é o dia que a gente está trabalhando, que a gente está tocando. Né? Vai ter um evento. E às vezes a família também não entende, tipo, que você está trabalhando, né? Que é difícil você explicar que aquele sábado que você está tocando, você está indo trabalhar. Você não está indo se divertir. Embora o seu trabalho te proporcione, às vezes, de você estar num lugar legal, você tocar num evento legal. Né? Então, mas ainda assim é um trabalho. De viver num navio, né? Exatamente. Durante 9 meses, com de tudo melhor, luxuoso. E tem uma coisa que... Experiências que muitas pessoas não vão viver através da música, né? Eu vivi também, mas realmente a música te dá com uma mão, mas ela também te toma por outro lado, né? Isso é real, né? Isso foi uma coisa que eu vi também, que quando você tem quando a saudade aperta muito, cara, você pode estar no melhor lugar do mundo. Você pode estar lá no Coliseu, igual eu estive lá, cara, não representa nada, porque tu tá com saudade, tu quer voltar pra casa. E aí você sente saudade de coisas bobas, tipo comer um feijão, cara. Eu fiquei 9 meses praticamente sem comer feijão. Aí tu, caraca, quero comer um feijão. Né? Do clima. Pô, lá o verão lá, 30 graus. Pô, 30 graus pra gente aqui, cara, é normal. Entendeu? Aqui a gente tá acostumado a 40 graus, 38, 39. Entendeu? E eles lá com 30 graus estavam morrendo, com ventiladorzinho, suando, passando mal. Ao contrário, também o frio deles lá é bem puxado também. Pra gente é tenso. Então tudo isso pesa muito, a saudade do calor do Rio, né? A forma como o brasileiro é, mais festivo. Receptividade, né? Mais resenha, né? Tudo pra gente virar. Tudo é festa. Eu tava comentando com os músicos lá do navio, que observando o pessoal do restaurante, pô, eles vão lá, botam o prato na mesa, pega tudo normal. Igual um robô, né? Faz tudo. Falei, cara, se fosse brasileiro aqui, ia estar resenhando, ia estar zoando, falando de time. Então, essas diferenças assim, a gente sente falta. Felipe, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que isso é pertinente a todos os músicos que resolvem, né, trilhar esse caminho, né? Esse caminho tortuoso. Muito legal, né? Muito gratificante. O palco é muito gratificante. Sim. Mas existe uma pedra no meio do caminho aí, que é a pedra familiar, né, brother? Como que tua família, assim, lidou, né, com essa expectativa de você se tornar um músico? Como que foi você falar isso para os seus pais, né? Você tem um pai e uma mãe funcionário público, né? Então isso pesa um pouco, né? Porque eles vão pensar assim, eu quero criar um filho aqui para ele seguir esse legado, né, de professor, né? Enfim. Como que você lidou com essa situação, mano? Então, na minha família, tive um contraponto, né, entre meu pai e minha mãe. Meu pai sempre foi um incentivador, porque meu pai, ele, desde o nosso começo, tanto eu, a Carla e o Matheus depois, né, meu pai, quer dizer, mais eu e a Carla. Matheus foi numa outra época, né, o Matheus é bem mais novo. Mas no começo, quando eu e a Carla éramos pequenos, meu pai sempre tentou aprender um instrumento. Então ele ia tentando, ele comprava um instrumento, tentava aprender sozinho e largava pra lá. Então ele começou com teclado, aí depois ele foi pra bateria, aí guitarra, aí cavaquinho, e comprou um monte de instrumento, foi ficando lá em casa. E aí ele incentivava a gente a aprender, né? Aí quando a Carla aprendeu, eu comecei a tocar também bateria, violão. A partir dali meu pai passou a incentivar ainda mais. Então quando eu fiz 18 anos, né? Como você falou, minha mãe funcionário público, então ela queria que eu
seguisse um caminho não exatamente como ela, mas tivesse um curso profissionalizante, fizesse a faculdade. Um caminho corriqueiro, né? Exatamente. Fazer um concurso, né? Tentar alguma coisa do tipo. Então, no começo, assim, minha mãe foi que teve um pouco de trava. Tipo, quando eu falei assim, pô, mãe, vou pintar um show pra fazer e tal. Ela assim, pô, mas show de quê? Não, vou tocar. Mas aonde? Não, mãe, vou tocar na noite, não sei o quê. Vai tocar na noite, pô, sabe essas coisas assim, papapá. Então minha mãe, assim, no começo ela foi um pouco contra, mas como eu sempre fui uma pessoa muito decidida, assim, né, nas minhas escolhas, então isso não me atrapalhou, né? E nós não cheguei a ter um embate, assim, muito forte com a minha mãe. Meu pai, o que eu falasse de música, meu pai tava junto, entendeu? Era o sonho dele, né? Exatamente. Então, pro meu pai, eu tô realizando um sonho que era dele. Então, ele se sente... Até hoje, ele me incentiva. Entendeu? E foi ele, inclusive, né? Eu lembro que eu trabalhei como programador, né? Web, 6 meses. Aí eu saí da empresa, que o chefe lá não tava valorizando e tal, a grana não tava legal. E eu já tava dando aula na Assembleia de Deus de Campo Grande. Aí eu lembro que meu pai falou assim, pô, por que você não dá aula, cara? Tu já tá fazendo curso, tu já é um cara que tá estudando. Teu pai falou isso. Meu pai falou, por que você não vive logo disso, dá aula, isso aqui? Eu fiquei bem assim, pô, geralmente é o contrário, né? Foi um empurrão, né, brother? Aí, sério, pai, tu acha legal? Eu falei, pô, acho, cara, investe nisso aí e tal, que é legal. E aí eu fui, cara, aquilo ali foi um divisor de água. Exatamente, né? Aí foi onde que eu me dediquei ainda mais, eu já me dedicava mesmo, porque eu nunca tive a intenção de viver de música, né? Isso foi uma coisa que foi uma consequência. Eu sempre me dediquei muito pela paixão de ajudar na igreja. Tipo, onde tivesse uma brecha, eu queria estar ali somando, seja na guitarra, no violão, na bateria, teclado, seja enrolando cabo ali, colocando microfone para o pessoal cantar. Eu queria, de alguma forma, ajudar na igreja. Então, através do meu pai, se tornou uma profissão para mim mesmo, né? Não foi uma coisa que eu planejei na minha vida. E minha mãe, no começo, ela sempre teve, pô, faz uma faculdade, filho, faz um concurso, pintou um concurso aqui, tô com a folha dirigida aqui, olha aqui, vaga de emprego para não sei o quê. Então minha mãe sempre teve essa coisa, nunca me impediu, nunca foi contra, assim, de forma expressiva, mas sempre falou comigo, faz um concurso, Felipe, não sei o quê, faz uma outra coisa. Pra te dar uma segurança, né, brother, financeiramente. Exatamente. Porque pai e mãe sempre sabem o quão é difícil, né, cara, criar filho. 3, no caso de vocês, né, brother? Sabe quanto é difícil criar um, imagina 3, realmente. A mãe sempre vai ter essa segurança, né? E, cara, já que você falou aí de igreja, vamos entrar nesse assunto. Hoje você tá tocando... Antes, deixa eu só perguntar. Os 3 são músicos? Sim. Agora, vivendo de música, eu e meu irmão. A minha irmã, ela tem a profissão dela, né, que é engenheira civil. Mas canta muito, canta demais. Exatamente, nossa, sempre conectada com a música. Eu lembro, brother, eu lembro. Volta e meia ela fica assim, caramba, acho que eu vou tentar alguma coisa na música. Porque a música, não tem jeito, cara. Quando você se conecta com a música, é difícil você se desconectar. A veia musical já tá na família, né, brother? Teu pai só desenvolveu você, exatamente, né? A mais, no caso. Na nossa família não tem aquele histórico, né, de músicos, na família de músicos, de cantores, de guitarristas. A gente não tem essa coisa, igual a gente sempre escuta, pô, meu avô tocava violão e aquilo me inspirou. Eu não tive isso na minha família. Na verdade, começou com meu pai, na intenção de querer mesmo aprender o instrumento, mas não, de fato não aprendeu a tocar de forma efetiva, né? Só tive a vontade, enfim, a tentativa. Então começou comigo, né? Através da minha irmã, quer dizer, na verdade começou através da Carla, né? Minha irmã, que ela queria fazer aula de violão, eu não estava muito afim, aí fui lá porque o irmão mais velho, né? Para acompanhar a irmã, aquela coisa que meu pai sempre falava, só vai se teu irmão for. Aí nessa que iniciou a paixão pela música, entendeu? Maneiro. Esse que vos fala, dá um alô pra rapaziada aí, Gabriel. Esse que vos fala, Gabriel. Fala aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. É o dono da escola de música. Ele e a sua esposa Catherine, sem ele e ela, a gente não faria esse podcast, né? Então, um grande salve aí pra esse casal. Inclusive, o irmão do Felipe dá aula de bateria aqui, né? O Mateuzinho. Se vai aprender bateria, por favor, venha pra cá. É a cópia do cara, só que com aquele boné sem a aba. Na verdade, eu sou a versão mais bonita. É isso aí. E se você já tá gostando, não esquece de curtir, deixar o seu like, ativar o sininho do canal, pra gente continuar
trazendo aí os músicos, falando de política, falando de geopolítica. Beleza, rapaziada? Não esquece aí. Felipe, voltando aqui ao assunto, já que a gente tá falando de igreja, vamos lá. A gente sabe, cara, e eu tô falando a gente porque eu sou músico também, e quando a gente começa a tocar no meio secular, muita liderança gospel não entende. Sim. Porque, como você falou, assim, eu quero seguir isso pra minha vida, então realmente é um trabalho. Claro que a gente sabe, a noite é muito capciosa, né, cara? Ela te traz coisas que são fáceis, né? Tentações, provações, e às vezes é óbvio que às vezes o seu pastor, enfim, alguém que tá ali te dando esse suporte espiritual, ele até fala isso de uma questão assim, mais para querer te proteger, né? Porque sim. É como um pai que tá protegendo o filho, a gente entende isso, mas assim, às vezes antes de ter esse tipo de proibição, é legal também o cara trocar uma ideia com você e ver que você realmente não tá fazendo aquilo ali pelo fogo de palha, né? Você tá fazendo aquilo ali porque você quer ser profissional. E você teve algum tipo de confronto nesse sentido, assim, espiritual, do teu antigo pastor, do teu atual pastor? Do teu atual não, né? Que o Marcos Salles é gente finíssima, ele entende a música. Mas assim, no teu começo, né? Antes do Felipe Reis ser o Felipe Reis, que é hoje. Qual a dificuldade que tu teve? Eu acho que o que me ajuda até hoje, eu tenho esse confronto até hoje, né? Mas é a minha personalidade e a forma como eu me apresento para as pessoas, né? A forma como a minha postura, vamos dizer. Eu vi nesse meio muita gente se perder, assim, muitos amigos e colegas, assim. Amigo, a gente fala amigo, né? Mas colegas, né? De profissão que começaram na igreja e o cara perde o foco, o cara vai para outro caminho, né? E eu sempre fui um cara, como eu falei no começo do podcast, da questão da minha mãe ser organizado. A gente tem na veia, acho que o Matheus assim também um pouco, né? A gente tem na nossa veia a questão de, não vou dizer resiliência, mas fugiu a palavra, da questão do foco, da organização. Então, você tem um objetivo, cara, as outras coisas não interessam. Eu tô preocupado com aquilo que realmente eu quero fazer. Foco, né? Se torna Então, fútil, lidar com isso para mim foi muito tranquilo. Mas, assim, o que me ajudou com as críticas, que sempre surgem, né? É ter esse pulso firme de saber o que você quer. Então, assim, no começo, até eu mesmo tive esse preconceito, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar com o Luciano Alfa, eu tive vários professores, muito bons professores, inclusive. Mas ele foi o cara que me deu esse start para viver de música mesmo, né? Porque ele já vivia de música, ele era professor, também tocava na noite, aquela coisa toda. E eu lembro na época que ele fez essa pergunta assim para mim. Eu falei assim, cara, qual é o teu objetivo? O que você quer? Por que você quer estudar comigo? Eu falei, cara, eu quero estudar porque eu quero viver de música. Ele tá, então vamos lá. Para você viver de música, você não pode só tocar música gospel. Você vai ter que aprender outro tipo de música e outros estilos também, blues, jazz, rock, pop. MPB, bossa nova, cara, você vai ter que aprender de tudo um pouco, ler partitura. Eu falei, não, ler partitura eu já leio, mas, cara, só sei tocar música da igreja. Eu falei, então, cara, você vai ter que aprender de tudo um pouco. E aí ele me apresentou alguns CDs, tipo, de alguns guitarristas, né? Eu já ouvia, tipo, Joe Satriani, mas tudo era com o objetivo para se tornar música profissional. A forma de tocar, a forma de se vestir, tudo tinha esse objetivo. Então ele foi me moldando para esse caminho. Falei, cara, para você viver de música, você vai ter que entender isso. E aí eu lembro que eu já estava dando aula, eu tocava na igreja ainda, e eu lembro que teve uma primeira oportunidade que foi quando ele me chamou para tocar numa banda, que era um karaokê, um formato de banda. Aí ele falou assim para mim, pô, cara, eu vou fazer uma viagem, eu não vou poder fazer esse gig, né? A gente fala esse termo, né? Gig, né? Sim. Pô, tu tá afim de fazer, cara? Uma oportunidade de tu começar. Eu falei, cara, mas eu prefiro fazer alguma coisa gospel. Aí ele falou assim, cara, se você quiser, eu até posso, mas, cara, vai demorar um pouco, porque gospel é difícil de pintar alguma coisa assim, tipo, toda hora, entendeu? Raramente fechada também. Entendeu? É sempre restrito aos mesmos músicos, a mesma galera, então, tipo, cara, se você quiser viver de música, até aparecer alguma coisa do gospel pra você fazer, vai demorar, cara. Então, tem essa questão. E o secular você tem muitas opções, entendeu? Não só de tocar na noite, mas de várias formas de
se trabalhar no estúdio, enfim. Aí eu falei, cara, então beleza. Aí foi onde que eu tive o confronto com a minha mãe nesse primeiro show que eu toquei. Então ali foi um divisor de águas e ali eu fui aprendendo a trabalhar. E aí entra essa questão do preconceito, né? Da galera, tipo, falar, pô, cara, isso aqui tá tocando música secular, aquela coisa toda. E eu já tava estudando algumas músicas que me desenvolveu na guitarra e tudo mais. Então eu sempre fui claro com as pessoas. Falei, cara, isso é uma profissão como qualquer outra. E só que não é pra todo mundo, cara. Entendeu? Assim, não é todo mundo que tem cabeça e maturidade pra saber lidar com os ambientes. Claro que, ainda assim, no começo, por o fato de eu estar começando, eu precisava fazer, em tese, assim, né, meu nome, ser conhecido. Então, todo tipo de proposta de trabalho eu pegava, seja de graça, seja de um cachê menor, fosse num trabalho longe ou perto. Eu estava aceitando tudo que eu queria que as pessoas me conhecessem. Então isso no meu começo foi fundamental e eu fui depois com o tempo lapidando. O Alf sempre foi um cara que me acompanhava muito. Quando ele me botava para fazer sub numa gig, ele ligava pros caras, aí como é que foi o Felipe? Porque ele se preocupava muito com a imagem dele. Então ele queria saber se eu estava tocando bem, se eu estava me comportando, se eu estava fazendo tudo como ele me instruiu. Então isso foi fundamental no meu começo e ali eu aprendi a diferença de ser profissional e ser músico, né? Porque o músico, ele tá acostumado que ele vai lá, bota a roupa dele, ele quer tocar a música que ele gosta, ele quer estar no lugar que ele gosta, e muitas das vezes você não vai tocar a música que você gosta. Muitas vezes você vai estar com músicos que talvez você não é tão fã, tipo, às vezes o cara tem um jeito de tocar que tu não gosta, às vezes o cara tem um som que não te agrada, mas você vai ter que aprender a lidar com isso. Às vezes o som que você tá tocando não te agrada, né? Exatamente. Na verdade, muitas vezes eu também passei por essa situação, de você, na noite, né, de você ir com a onda do momento, e você acaba tendo que fazer a onda do momento e você não gostando da parada, né? Engraçado a gente falar isso, cara. Eu tava ouvindo esses dias na cozinha, né? Tava fazendo as coisas em casa e tal, junto com a minha esposa, e ela colocou o Sandy Júnior cantando. Na verdade, Sandy Júnior não. A Sandy cantando Nothing Else Matters, do Metallica. E se você parar pra reparar, ela e ele são roqueiros, brother. Sim. Eles são full roqueiros. Sempre foram, se você olhar a história ali e tal. Sempre quando eles tiveram essa oportunidade de jogar a identidade deles, eles jogaram. Só que num mundo, num país onde o rock não é forte, né? E ainda tem a vertente dos pais deles que são full sertanejo. Né? A referência aí, Chitãozinho e Chororó. Então, assim, houve-se a necessidade deles migrarem para uma parada pop, em que de repente o cara nem estava confortável, né? A garota nem estava confortável em cantar aquilo ali, mas pela necessidade da demanda, né? Do ouvinte brasileiro, digamos assim, ele acabou tendo que atender a uma coisa que ele não curtia, né? E a gente passa por essa situação na noite, né, cara? Sim, sim. Na música profissional, secular, quero dizer. Sim. Eu costumo dizer que o músico, ele não toca pra ele toca pros outros, né? Sim. Então você tá ali pra trabalhar, independente da música, se for do seu gosto ou não. Sim, a gente tá o dinheiro tá caindo no bolso, né? O músico, ele tá ali pra servir, né? Eu toquei com um cara, um baixista, que falava assim, ó: vamos lá pegar o dinheiro deles e ir embora. Mas, tipo assim, cara, isso soava tão escroto, tão mercenário, que tipo, a gente limou o cara da banda Aruba. E toda vez a gente ficava lembrando disso, brother. Tipo, quando era uma situação ruim, a gente falava assim, pô, vamos lá ganhar o dinheiro deles e ir embora. Só quando era uma situação bem ruim, porque isso é muito escroto, na real, né, cara? Porque a gente faz a parada porque a gente tem prazer de fazer o negócio, né? Sim. Então, quando você tá indo lá trabalhar, mas por uma coisa assim... igual esse cara fala, também não é legal, né, velho? Sim, e as pessoas veem que realmente o meu trabalho tem um objetivo, um fundamento, e uma coisa que eu aprendi também nesse mercado é saber se posicionar. Você saber aonde você tá, vamos dizer assim, na tua escala de importância musical, e saber até que ponto você pode, o que você pode exigir no teu trabalho. Então, ou seja, você saber negociar o teu preço, saber se realmente vale a pena você ir, independente de grana, né? Se realmente vale a pena você ir em determinado show, com determinado artista, em determinados lugares, porque mesmo precisando, eu já rejeitei às vezes shows que pra mim não valeria a pena, às vezes por causa do lugar, por causa do ambiente, por causa do cantor, da banda, do projeto, enfim, que não era uma coisa que não era interessante pra mim. Então,
Eu fui avaliando isso com o tempo. Claro que depois que você tem família, você começa a diminuir esses critérios. Você começa a diminuir porque já entra a necessidade de uma forma mais forte, né? Vamos assim dizer. Então você não tem tantas escolhas. Mas assim, isso ao longo da minha carreira me ajudou bastante, assim, como a ter músico, esse posicionamento, esse posicionamento, a postura. Eu não vou fazer porque não tem a ver, eu tô nesse padrão. Porque tudo isso... o que é o comum de um músico? É ser problemático, chegar atrasado, o cara se envolver com drogas, com bebida, o cara se vestir de qualquer maneira, entendeu? Tipo, o cara... Esse é a imagem que o músico passa para as pessoas de uma forma... Né? Exatamente. É o cara que toca 20, 30 anos e você não vê o cara evoluir, o cara tá no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então, as pessoas que me acompanham, elas veem o meu crescimento profissional, como pessoa. Então, isso passa credibilidade, ou seja, o cara realmente está ali, está trabalhando, ele não está só se divertindo ou só gastando tempo. Então, essa credibilidade já fala por mim. Então, isso já quebra qualquer dúvida a respeito do meu trabalho. Então, por isso que eu, raramente, né, mas quando tem alguma pessoa que vem criticar o trabalho pelo fato de eu fazer secular e tudo mais, eu sei como argumentar e o que falar para essa pessoa, né? E eu já fiz alguns trabalhos no gospel também com alguns cantores assim de nomes e tal, e assim, tive boas experiências. Só que a forma como o gospel acontece é um pouco complicado, entendeu? Que também acontece no secular. Você também vê músicos que são mau caráter, você vê cantor que é 7-1, né? Que é um 7-1. Você vai tocar num evento, às vezes o evento não é confiável, entendeu? Isso acontece também, só que numa proporção menor. E o gospel ele é muito restrito. Você tem ali os mesmos cantores, as mesmas pessoas, os mesmos músicos, né? Que é a famosa panela. Que a panela tá bom para quem tá dentro, não para quem tá fora, né? Então, eu não critico quem faz isso, porque se eu tivesse lá, eu não estaria reclamando, né? Então, quando eu tive a minha oportunidade de estar tocando, acompanhando, foi bom, né? Só que o que pesou para mim na época que eu vivi esse período de gig foi a questão das aulas, porque quando você trabalha com música, geralmente ou o cara é sideman, ou ele é professor de música, ou ele é músico de estúdio. Dificilmente você vai ver músicos que fazem todas essas vertentes. E isso ao longo da minha vida pesou muito, né? Porque quando você está dando aula, se pintou uma gig, pintou uma viagem, tu vai ter que remanejar aluno, tu vai ter que cancelar, e às vezes tu perde aluno, então tu fica naquela dança das cadeiras. E eu sempre fui muito correto com questão de regularidade, pelo fato de eu ter feito algumas agendas com cantores e aquela coisa de cancelar a agenda em cima da hora, tipo, pô, depois tu remanejar todos os seus alunos, cancelar a aula e o cara falar que não vai ter, tipo, uma semana no dia. Então eu falei, cara, no gospel isso acontece mais frequentemente do que no acontece secular, com muita né? frequência. A cada 10 shows que tu marca com o cantor, tu faz 2. Então, tipo assim, é muito complicado. Eu falei, cara, não dá pra viver nessa... Porque, infelizmente, no gospel, as pessoas vivem muito de imagem. Você vê o cara lá postando uma foto, um cantor tal, na viagem, mas o cantor tá devendo 2, 3 shows. Né? Aquele evento ali, o cara tá indo de graça. Às vezes o cara tá indo pra uma merreca e o cara tá postando como se tivesse, bicho, ganhando milhões. Na realidade não é essa. Entendeu? Então, isso me fez abrir mão um pouco de tocar direto, né? Por consequência, eu perdi muitas oportunidades por não poder ficar solto, né? De estar ali disponível para tocar. Que às vezes era assim, pô, pintou uma agenda aqui para terça-feira. Terça-feira eu tava dando aula. Cara, os meus alunos, sempre fui fiel com os meus alunos. Então, até por isso, eu tive uma longevidade com os meus alunos. Tipo, dar aula com um aluno de 5 anos com o mesmo aluno. Tipo, de ficar amigo da família, de conhecer minha família. Né? Então, os meus alunos, tudo eram assim, tipo, 2, 3, 4, 5 anos estudando comigo. Desde o zero, tipo, cara, do zero até se tornar músico profissional. Hoje, graças a Deus, eu tenho muitos alunos que se tornaram professores, que estão tocando por aí por causa disso, que o cara estudou comigo muito tempo. Né? Exatamente por eu ser ali fiel ao aluno, né? Ser consistente com ele ali, mantendo ali, abrindo mão de trabalhos, de tocar, de acompanhar artistas, de eventos grandes, mas manter ele por causa da regularidade. E aí, consequentemente, eu não consegui
construir coisas sólidas tocando, né? Eu sempre fui de freelance, e tive que dizer não para muita coisa. Eu disse não para muita coisa mesmo, assim, de cantor, de evento, de gravações, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu entendo que igual você falou, às vezes para você ter uma coisa, você perde outra, não tem jeito, é uma decisão. E isso foi uma coisa que pesou bastante ao longo da minha carreira, entendeu? E para fechar essa parte da crítica, acho que eu consigo lidar bem com isso. Não com muita frequência, mas quando tenho, eu consigo lidar muito bem. Maneiro. E assim, Felipe, qual foi ou qual continua sendo a sua inspiração musical como guitarra? Eu sou guitarrista também, eu sei que, tipo, a gente citou aí Joe Satriani, Steve Vai, que era a nossa praia quando a gente tava começando, né? Tinha o G3, né? Tinha o Joe Satriani junto com o Steve Vai e mais um convidado. Aí eu lembro que até tinha, né, os DVD, não sei se eu cheguei a te prestar na época, que era o G3 com o Wing Malmsteen. Tu lembra do Thiago, filho do irmão Josué, saxofonista? Sim, ele tinha também? Pô, tinha muito DVD. Maneiro. Tinha instrumental pra caramba. Ele me prestou do Satriani e do Nelson Faria, aquele nosso trio. Nelson Faria? Nelson Faria com o Kiko Freitas e o Nico... Não, o Nixon não é. Me fugiu o nome agora do baixista que tocava, que é o nosso trio, né? Enfim. Arthur Maia? Não. Arthur Maia? Ney Conceição, Kiko Freitas e Nelson Faria. Certo. E qual foi a sua inspiração? Qual continua sendo a tua inspiração aí? Então, musicalmente eu tive inspirações assim de fases, né? Eu sempre gostei de saber a história, né, do músico que me inspirou. E eu sempre gostei de o que chamam hoje de modelagem, né, no marketing, que você copia exatamente aquilo que deu certo, você faz do mesmo jeito e dá certo também. Então, eu nem sabia o nome disso na época, mas eu falei assim, cara, acho que se eu fizer as mesmas coisas que ele, eu acho que eu vou conseguir ter o mesmo resultado. Então, no meu começo, eu tentei fazer tudo que o Satriani fez. Eu lembro que o Satriani, na época, só não fiquei careca. Só isso. Então, no meu começo, assim, quando eu descobri o Satriani, eu tentei fazer mais ou menos as mesmas coisas, né? Tipo, estudar como professor de piano, mas passando os conceitos que o piano utiliza, né? Para improvisar, arpejos, escalas na guitarra, usando uma digitação que lembrasse de pianista, como é que ele pensa. Então, me inspirei muito no Satriani no começo. Eu sempre gostei de pesquisar a história, como o cara começou, por onde ele passou, o que motivou ele, para tentar trazer isso para minha realidade e tentar de alguma forma fazer do mesmo jeito. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui me inspirando em outros músicos mais próximos. O próprio Luciano foi um cara que me inspirou muito também na minha jornada, assim, como músico, como empreendedor, principalmente depois que ele abriu a LA, que teve aqueles períodos dos workshops, que eu conheci os caras mesmo, tipo, cara, foi muito maneiro, vai na minha frente, vi, o Frank Gambale, Guthrie Govan, Dave Weckl. O próprio Steve Vai que ele trouxe também. Exatamente, então isso para mim foi muito inspirador, foi uma grande referência para mim, o Luciano também. Todos os meus professores, na verdade, assim, o Cadinho, que foi meu primeiro professor de violão, foi um cara que me inspirou muito também, o Daniel Hunter, que hoje ele tá, inclusive, ele é produtor acho que é Poesia Acústica, e essa galera do trap aí, ele produz essa galera. O primeiro professor de violão fui eu, pô. Não, na verdade você foi o meu primeiro professor de guitarra. Só de inspiração. Não, eu que era passei doido. O negocinho. Bicho, era doido pra aprender o solo do Santo dos Santos, bicho. Era o must da época, aí, tu tinha cabelão na época, eu falei assim, caraca, pô, nunca vou ter esse cabelo. Quero ser igual o Caio quando crescer. Tipo isso aí. Pô, maneiro. Maneiro. Caraca, muito bom essa época. Então, assim, tive esse período, né? E depois veio a fase onde eu casei, aí eu tive outras inspirações também. Tem um guitarrista, tem dois guitarristas que na verdade três, né, que me inspiram muito nesse sentido, que é o próprio Matheus Starling, Nelson Faria também é um cara que, principalmente depois que ele fez o workshop lá na escola, que eu assim, eu aprendi um pouco mais da história dele, foi muito legal, isso me inspirou bastante. E também um cara que, eu não sei se você conhece, é o Elias Pernalonga, também um guitarrista
que toca com... Sim. Ele é carequinha também. Sim. Ele toca com Marcelo Falcão. Eu vi um vídeo dele. Tocou com Rapa, Cidade Negra, um grande guitarrista também. Mas ele me inspirou numa coisa muito interessante, que foi logo assim que minha esposa estava grávida na época e eu estava um pouco assim pensando como que eu administrar, igual você me perguntou, né? Pô, como é que você faz para administrar tempo com a família, música, aquela coisa toda? Como é que você faz para fazer tudo isso? E esse cara, o Elias Pernalonga, inclusive, quando fiz o especial lá, ele estava lá, a gente se conheceu pela primeira vez. Eu já fiz um monte de sub pra ele, mas eu nunca o tinha conhecido pessoalmente, né? A gente se conheceu na gravação do clipe, né? Então, quando a Melzinha tava pra nascer, eu tava um pouco assim, pensativo, reflexivo, como que eu ia fazer pra administrar tudo isso? Falei, cara, como é que eu vou fazer pra estudar, mais trabalhar, mais família, esposa, mais filho? E aí, até que teve um dia que eu tava vendo no Instagram e eu vi um vídeo dele, do story dele, ele falando sobre bons hábitos, né? E que ele tem o costume de ler. Então ele lê muito livro maneiro, assim. Faz atividade física. E tem muitos filhos. É um cara que toca, se cuida. Então, tipo assim, eu falei, caraca, bicho. Pô, eu tô tendo um filho. Eu tô preocupado. E o cara que tem, tipo, vários filhos não tá tão preocupado assim. O cara consegue cuidar da saúde, tem um porte físico maneiro. O cara toca bem. O cara consegue ler vários livros, tem família, então, tipo assim, pô, se ele pode, por que eu não posso, cara? Entendeu? Então aquilo ali me inspirou demais, assim, eu falei, cara, pô, eu consigo também. O cara, né? Acaba não sendo só uma inspiração musical, mas uma inspiração de vida, né? Exatamente. Uma lição de vida, né? Pô, vendo o vídeo do cara lá, pô, fazendo caminhada, correndo, tipo, o cara na academia, o cara, pô, tocando guitarra, o cara lendo livro, eu falei, cara, bicho... Como é que ele encontra tempo pra isso tudo? Bicho, eu falei, cara... Vou ter que dar um jeito também. Aí foi onde eu comecei a ler livros, comecei a me cuidar também. Então isso foi um período também que me ajudou muito, né? Antes da minha filha nascer e depois que ela nasceu. E hoje, assim, eu olhando para esse lado empreendedor, eu tenho esses caras, como falei, como referência. O Luciano, eu tenho o Nelson Faria, principalmente também como um grande empreendedor, Matheus Starling. E falando musicalmente, de tocar mesmo, um cara que por muitos anos, desde 2012, quando o Alf me apresentou até hoje, é o Andy Timmons. É um cara que me inspira muito em alguns detalhes, porque... Andy Timmons é aquele cara que faz o Two Hands, né? Não, ele é um loiro cabeludo, assim, tem um cabelo grande, ele é endorse da Ibanez. Guitarrista também, Andy Timmons. Uhum. Inclusive, ele foi lá na LA também, que ele tem um projeto com o Sidney Carvalho, que é o Bossa Hits, se eu não me engano. Ele toca algumas bossas na guitarra. Maneiro. Muito legal, inclusive. Ele gravou com um dos pais da Bossa Nova, né? Além do Tom Jobim, que é o... Não me fugiu o nome agora. Que já faleceu, inclusive, recentemente. Não fugiu o nome, enfim. Mas o Alf, na época que eu comecei a estudar, ele falou assim, cara, escuta esse guitarrista de Timmons, porque o grande segredo para você tocar bonito, tocar bem, é você tirar solos que são bonitos e marcantes. E esse cara tem um jeito de tocar que é marcante. Os bends com slide, a galera gosta muito quando eu faço bend com slide, tá aí o segredo, é o Andy Timmons. É um cara que me inspira muito. Eu lembro que minha primeira inspiração foi o meu tio, né? Que já era na época que ele tocou guitarra, já era uma inspiração para muitas pessoas, porque era um cara que solava numa época em que não era muito comum, não se tinha internet, né? Então o cara papirava mesmo, o que ele sabia ele estudou, né? E eu lembro que meu tio falava assim, quando você cria um solo, você conta uma história. O teu solo tem que contar uma história. Ele tem que ter um meio, um começo e um fim. E quando ele falou isso pra mim, foi um divisor de águas pra mim também, musicalmente falando, porque eu comecei a selecionar pra, tipo, as minhas inspirações, né? Uhum. Ó, o Joe Satriani, o solo dele conta uma história. Então eu vou curtir o cara. O fulano, o Ing Malmsteen, conta uma história. Então eu vou curtir o cara. O Steve Vai, ele também conta uma história. Então eu tive isso como música mesmo. O Slash é o cara que desculpa te cortar, lembrei. Roberto Menescal. Roberto Menescal, né? O MPB, no caso. Isso. Então eu
eu comecei a ter isso aí também de inspiração, né? Tipo, até pra criar, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer as minhas músicas próprias na banda Fundamento, na época, né? Eu ia também pra casa do Leandro, que era o tecladista da banda, né? Sim, Leandro sempre foi cara. um cara que estudou muito clássico, né? Então ele trazia esses modos gregos pra dentro da parada. E eu ia pra casa dele e a gente criava. E tipo assim, cara, se eu tivesse uma dificuldade de fazer uma execução ou fazer uma escala, ele, não, cara, vamos fazer assim e tal, não sei o que, e saía o solo, e aí ele me ajudava na criação e eu jogava a pegada de guitarra, né, o feeling do bend. O pessoal sempre falou, cara, teu bend é sensacional, velho, eu acho que tu tem que explorar isso. E eu explorava, né? Os solos que eu fazia era muito assim, né, nessa pegada de bend e tal, porque... O pessoal pensa que é fácil, mas não é não, mano. Não. O bend é difícil, sempre foi difícil de fazer. Afinar, né? Porque você afina no ouvido, né? Afina no ouvido. Então tem um feeling de você chegar ali e manter na altura certa. Então realmente é uma técnica não é simples, mas não é fácil não, uma técnica difícil. Então eu entendo quando você fala aí acerca do clássico no teclado, que eu também tive essa referência. Felipe, vamos lá, tocando pra frente aqui. Qual é o legado que você quer deixar na música, né? Não só para as pessoas que estão te ouvindo ou que vão continuar te ouvindo daqui a 10, 20 anos, né? Mas para você, o que você quer, além do que você já construiu, o que você quer continuar construindo? Aonde você quer chegar? Essa é uma pergunta boa. Cara, onde eu quero chegar? Bom, eu sempre, como falei, o que me motivou a ser músico, né? É o fato de ajudar, né? De estar ali na igreja e poder, de alguma forma, ser uma peça de toda uma engrenagem ali, de todo um funcionamento da igreja, que é o culto, o louvor. E eu sempre queria estar somando, independente de qual fosse o instrumento, né? Eu comecei na bateria, mas depois fui para guitarra e baixo. Onde tinha espaço, faltando alguma coisa ali, algum elemento, eu queria somar. E a música transformou a minha vida. Então, eu acho que o que eu quero, assim, deixar de legado para as pessoas é, de alguma forma, compartilhar o que eu aprendi e passar para essas pessoas, né? Impactar. Eu percebo que ao longo de todo esse tempo que eu me tornei um músico profissional, eu sempre impactei as pessoas de uma forma positiva, seja de o cara, pô, me ver tocando e ficar alegre, pô, caraca, som bacana, bicho, pô, tu toca bem, ou então, pô, tu fez uma coisa legal. Enfim, de alguma forma transformar a vida da pessoa, né? Seja ela qual for, seja de uma forma emocional, às vezes a pessoa tá triste e você trazer uma alegria pra pessoa, seja uma forma de inspiração, de tipo, o cara querer ser igual a mim, ou fazer algo do tipo, ou se inspirar na minha história também, no meu começo. Então, o que eu quero deixar de legado é transformar a vida das pessoas, assim como a música transformou a minha vida, assim como um dia eu vi você tocando e aquilo me impactou de alguma forma. Pô, me sinto honrado, cara. Sim, claro, com certeza. Isso aí, porque quando você fica rico, eu posso falar, também começou olhando, eu tô na igreja. Porque quando eu comecei na igreja, aquilo que eu falei, a gente não tinha o que se tem hoje, né? De informação, de internet, de você chegar ali, cara, como tocar música tal, como ser um guitarrista profissional. Você vai ter foi na vários marra, vídeos. A gente então, aprendeu na marra mesmo. Qualquer coisinha que aparecesse, qualquer solo, qualquer coisa que alguém fizesse, aquilo dali, tanto que antigamente, né, você vai lembrar disso, quando você aprendia alguma coisa, existiam muitos músicos que não gostavam de passar, o cara escondia o jogo, né? Porque ele sabia que aquilo dali estava restrito a ele. Né? Exatamente, não era igual hoje em dia, por exemplo, tu vê como tocar o solo, sei lá. Até hoje, na real, cara, existe isso aí, tá? Até hoje, muita gente ainda tem esse tipo de pensamento, não só na música, mas em outros locais também. E eu tenho esse mesmo pensamento que você, Felipe, acerca de transmitir, né? Tem a linha de raciocínio mesmo de pessoas que não, para eu te passar esse conhecimento aqui, você tem que pagar. E tem a linha do raciocínio das pessoas que se é dado de graça, eu vou me dar de graça, eu vou te dar de graça. E eu sempre fui desse pensamento aí, mesmo que de repente às vezes eu pague por alguma coisa, se eu posso transmitir aquilo, que é o seu caso, como professor que você é, e você tem esse filho de professor que você herdou da tua mãe, né? Você só pegou essa metodologia e jogou dentro da música, né? Então eu acho que isso aí realmente é muito bonito, cara. Até te parabenizo por isso. Obrigado.
por esse caminho que você tomou. Parabenizo ao Alf, tá? Meu brother Alf aí que te abraçou, né? Te deu o caminho para você percorrer. Um cara aí fantástico que tá com a escola de música aí, para quem não sabe, Luciano Alf. É bonito ver, né, aonde começou e onde chegou, né, brother? Uma vez eu encontrei ele lá no Recreio, lá tava trabalhando, encontrei o cara lá com a escola de música lá, então eu falei, caraca, velho, você tá aqui também? Maneiro, cara. Então é bonito ver o... Parabéns, Luciano Alf, tá? Quer falar, Gabriel? Tá aí? Então, eu parabenizo aí a LA e o Felipe Reis também por causa disso. Obrigado. Felipe, tu trouxe tua guitarra aí, né, cara? Tá aí. Pô, quero ver tu tocando essa parada aí, mano. Tentar tirar um som, né? Pô, manda ver aí, mano. Eu sou muito bom nisso. Então, Felipe, vamos lá. E essa Great A, hein? Essa guitarrona aí, bicho. Pegou ontem na Espanha, não é isso? Isso, na Espanha, lá tem uma loja chamada Alfa Sony, uma loja gigante, assim. E eu vi muita guitarra legal lá, mas quando eu bati o olho nessa aqui... Foi paixão à primeira vista, né? É, porque ela é muito bonita, assim, visualmente ela chama muita atenção pelos detalhes em dourado, a cor também que faz um contraste muito legal. Demais. Na verdade, quando eu fui pra comprar, eu tava na intenção de pegar uma azul. Dessa mesma marca? Esse mesmo modelo. Só que essa aqui era a última que tinha na loja. Aí eu experimentei essa e uma outra que ela tinha um formato mais semiacústica mesmo, grandona no corpo, né? Só que todas as ferragens dela era prata. Então não chamava tanta atenção e tu via que o acabamento das peças não era tão bem feito. Falei, cara, essa aqui ela tá mais caprichada. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que todo mundo fala. Você pediu permissão pra tua esposa antes de comprar essa guitarra? Então, na verdade a negociação foi o seguinte, eu levar um iPhone pra ela e levar a guitarra pra mim. Não tem como, né? Não tem jeito. Aí foi isso que dá certo. Fala aí, Felipe, toca alguma coisa pra gente aí. Tá, vou tentar. Great. Pô, vai dar aula, né, parceiro? Chatão, né? Faz o solo aí, mano. Eu gosto de high game, né? Eu gosto de high game, mano. Eu gosto de... um efeito pra esse aqui. High game não tem porque eu não tive tempo de fazer um time pra isso. Ah, esse Esse timbre aqui eu fiz só uma basezinha, mas não tive tempo de montar um timbre high game. Só pra fazer aquelas basezinhas.
Na verdade, cara, a galera tá usando bem essa praia, na real, hoje em dia, né? Não tá muito distortion, line 6, tá mais essa praia aí, é o ACD, né? Aquilo, menos high gain e mais over mesmo. Esse timbre aqui, às vezes, ele funciona muito pra você fazer umas ondas assim, ó. Esqueci. Que é uma onda que você consegue mesclar acordes, né? Acontece comigo, cara. Frequentemente, na verdade. Ó. Dá você fazer alguns acordes e melodia, né? Até a alavanca dessa guitarra é bem suave também, né? Ela não dá uma... Ainda tô me adaptando ainda ao jeito de tocar nela. Que a outra guitarra que eu tenho, ela é bem macia. Então qualquer toquezinho que dá, ela... Essa aqui não tem, ela é um pouco mais dura. Tem que tirar som, né? Eu curto essa praia também, de você ter que arrancar som da guitarra. Você tá usando aqui 010? Isso aí. Felipe, fala pra rapaziada aí, aonde que eles podem te encontrar pra fazer uma aula com você na LA de Campo Grande, né? Isso, pode me encontrar na LA de Campo Grande, mas só no que vem, tá? Agora eu tô de férias. Particular também? Tu faz também? Atendo particular, online, presencial também. Inclusive, agora eu vou ter um workshop no dia 11, no Campinho, no Conjunto Campinho, tá? Mas... Na Igreja Chamas do Espírito, né? Isso, exatamente. O endereço Rua Vicente de Araújo, número 7. Isso, exatamente. Dia 11 às 3 da tarde estarei lá. E aí estarei falando sobre essa questão da versatilidade, de você poder tocar de tudo um pouco, né? Saber fazer groove, saber fazer harmonia, saber improvisar, também que é importante. Juntar tudo isso, porque na igreja a gente sabe que tem que saber um pouquinho de tudo, né? Saber lidar com diferentes situações, né, na igreja. Então eu vou estar falando bastante sobre isso. Embora aqui foi tudo de improviso, né? Não foi nada que eu planejei assim. Então é natural você cometer alguns erros pelo fato de estar sendo improvisado. Tá maluco, tu não errou, não. Não, sim. Errado é quem não tá te assistindo ou quem não tá estudando contigo. Foi empréstimo modal. Empréstimo modal. Sabe que isso me lembrou, brother? Histórias de música, né? Uma vez, teve um baixista que tocou com a gente, o Andrezão, pô. André? Uhum. Aí eu lembro de uma história quando a gente sempre resenhava, né? Final do culto, mesmo a gente sendo de igreja diferente, a gente sempre se encontrava na praça ou numa barraca de lanche, alguma coisa assim, pra resenhar, falar de coisas musicais, né? Aí uma vez eu lembro que o André, boladão, mano, o André boladão. Pô, eu tô boladão com o Felipe, não sei o quê, porque eu acho que vocês foram tocar na Cadesc, em Santa Cruz. Não, Santa Cruz não, foi em Bangu, não foi em Bangu? Que tu tocou no tom, meio tom abaixo, foi em Bangu? Bangu.
Assembleia de Deus Bangu. Que era mó igrejão também, né? Sim. Aí vocês iam tocar Estou Pronto, né? Isso. Aí, em vez de puxar, a galera toda ensaiou num tom, acho que era Ré menor, se eu não me engano, a música original. Acho que o tom original aqui, ó. Pronto. Aí mas tem um aula no começo, né? Só que o que aconteceu nesse dia? Eu tava com uma guitarra e uma pedaleira, que é aquela Vamp 2, só que a fonte tava com problema. Igual essa aqui também, a fonte tá com problema. O negócio de enrolar, às vezes quebra o fio, né? Aí como a gente não tinha muito tempo pra passar som, né? Que o Jacuto já tava rolando. E eu não sabia se ao montar se ia funcionar. Eu falei, cara, eu vou pedir emprestado a guitarra do cara, não sei se você vai emprestar. Aí cheguei lá na hora, eu falei assim, pô, irmão, posso usar tua guitarra? Aí ele olhou assim pra mim, ele tinha uma Washburn lindona assim, a pedaleira. Washburn na época era o... rock and roll, pode falar, com Floyd Rose, microafinação, né? Aí eu falei assim, pô, posso usar tua guitarra pra tocar uma música aqui? Ele, cara, não pode não, cara. Ele pegou a guitarra dele, botou na capa, pegou outra guitarra, cheia de gordura, corda enferrujada, e toma aí. E me deu. Aí eu fiquei tão frustrado com aquilo ali, que o bicho que eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu puxei meio tom abaixo. E o André já tava meio bolado com os caras. Tipo assim, os caras. Sabe como é que é a música de igreja sede, né? Fica desdenhando, os caras. Aí os caras desdenhando da gente assim, né? Aí o baixista rindo do André, vou dar um slap maneiro aí, tá aqui. Fora do tom. Isso, tocando em Ré menor e eu em Dó menor. Bicho. Aí só que ele só foi perceber na metade da música os caras rindo chorando, achando que assim, bicho. Tava fora Muito bom, brother. Bicho, aí ele olhou pra mim assim, quem era a batera até o falecido JV batera, né? João Vitor, lembra? Não sei se você chegou a conhecer. Gordinho, né? Eu lembro. Aí, bicho, a gente tocando assim, os caras... Chegou na metade da música e ele olhou assim pra mim. Ué, tu tá tocando o quê? Eu falei, caraca, já foi mal, cara. Ele... Já foi, bicho. Já fez vexame pra uma orquestra inteira, pra 1000 membros. Cara, isso foi muito engraçado. Eu lembro que ele chegou muito bolado, mané, cara. Felipe igual vacilão, mané. Quando ele contou a história, eu não aguentei também. Comecei a rir, né? Essa foi a história que eu lembro, assim, mais engraçada de vexame na igreja, brother. Esse dia foi sinistro. É isso aí. Eu vou deixar aqui no link da descrição o teu contato, tá? O link lá também da escola de música LA. E aí faz contato com você, faz contato diretamente com eles. Como é que faz? Pode fazer contato com eles, não tem problema não. Tá. Então eu vou deixar o teu telefone e pode deixar o meu da escola. Tá? Show? Show. Felipe, te agradeço, tá? A você fazer parte aí desse terceiro episódio, foi muito prazeroso. Legal. Né? Espero, assim, que você continue evoluindo como músico, como professor, como pai, como marido, tá? Deus abençoe muito, muito a sua vida, cara. Eu vejo você um cara muito guerreiro, desde do começo lá, onde eu vi um molequinho lá, qual é, mano, me ensina isso aí. E hoje você tá aí grandão, então eu fico muito feliz, cara, pela sua evolução. Meus parabéns, tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença aí, por abrilhantar. Felipe, deixa aí para a galera que tá começando agora aí uma palavra aí de incentivo para os guitarristas novos aí, os boys bands aí, os boys guitarristas. Então, galera, para vocês que estão começando, o que eu tenho de dizer para vocês com inspiração é 981478323. Venha fazer ela comigo. Boa, não, sacanagem. Mas assim, o que eu posso deixar de inspiração é resiliência, né? Porque, como você falou, eu lembro todas as aulas que eu fiz com os professores, sempre foi muito difícil, cara. Meu primeiro professor, cara, eu lembro que eu saía de casa, fazia aula em Uaíba, pegava uma bicicletinha, tipo, quase que de criança, assim, que meu pai arrumou pra mim, pra fazer aula, bicho, eu ia com muito entusiasmo, assim, com muita fome de aprender. Sempre tive muita fome em aprender, né? Sabe disso que eu ficava te perturbando lá, pô, cara, como é que faz, isso aqui? E não era diferente com os outros professores. Depois eu estudei com esse Daniel, que foi na Elite também, foi a mesma coisa. E sabe que quando você tem um aluno que tá motivado, que o cara quer aprender, a aula é até mais prazerosa, né? Porque o cara
quer sempre mais. Eu sempre tive muita sede de aprender, até hoje sou assim. Então, o que eu posso deixar de motivação para vocês é não desistam, entendeu? Porque não é fácil, como qualquer outra profissão, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia, né? Eu falo muito isso com a minha esposa, que é ela que vê os bastidores hoje, né? Antes de casar, falava com ela, falou, ó, quando tu casar comigo, tu vai ver que o negócio não é tão simples assim, não é só chegar e tocar, né? Não é só subir no palco, né? Tem ensaio, tem que tirar música, tem que... Na verdade, eu sempre falava pro pessoal que... Eu sempre falo, na real, que o trabalho é o ensaio. Exatamente. Você subir no palco e fazer o que você ama fazer é hobby, brother. Exatamente. Falou bonito. Não é? Isso é verdade. Não, é verdade. O teu trabalho começa antes. Começa antes, né? Na quarta-feira, quando tu tá lá no estúdio, lá, na garagem. Sai no lugar de aprender música, né? Você aprende música em casa, tira música em casa, ensaia, trabalha no ensaio, e aí no dia do rolê lá é só diversão. Exatamente. Só pra pegar aquele entrosamento, só pegar o dinheiro deles e ir embora. E músico é uma das poucas profissões que não pode errar, né? Sim. Se 10 notas tu errar 3, soa muito feio, Bateria. Brincadeira. Piadinha. Mas acho que a resiliência é um ponto, né, que é importante de o cara persistir, esperar dar tempo ao tempo, porque a gente vive uma geração hoje que o cara faz 2 aulas, o cara treina 2 horinhas e já acha que já está pronto. Então leva muito tempo, é muito tempo de dedicação, renúncia, e principalmente uma coisa que é importante, que me ajudou muito, que estude além da música, né? Porque se você tem a pretensão de viver de música, você não pode ser restrito somente ao tocar, somente a falar da guitarra, mas tem que entrar nessa parte de como se vestir bem, como se portar bem, como que você se apresenta para um contratante, visual, né? Exatamente, para uma oportunidade que você vai ter, né? E outra coisa, esteja sempre pronto, porque a oportunidade ela vem e ela não pergunta se você vai estar pronto, ela vem, simplesmente aparece. Às vezes pinta uma gravação e exige leitura e o cara às vezes não sabe. Às vezes pinta um clipe e o cara tem que ter uma determinada roupa, entendeu? Então, esteja pronto sempre. Se prepare como músico e pense que você é um artista, não no sentido de ser... Porque quando a gente fala de artista aqui no Brasil, as pessoas entendem como um tom arrogante, né? Tipo assim, pô, o cara é artista. Mas quando fala de artista, é de arte. Entender que a sua música é uma arte. Entender que quando você sobe no palco para tocar com um artista, você também é um artista. E as pessoas ali, elas vão estar prestando atenção nesses detalhes. É por isso que o Slash, quando ele toca com Guns N' Roses, ele se destaca, porque ele entendeu isso, né? Quando se fala de Guns N' Roses, se fala de Slash. E ele é o guitarrista, ele não é o cantor da banda. Mas por quê? Porque ele é um artista. Então, nem todo mundo entende isso. Quando se fala de música, às vezes o cara fica ali horas e horas estudando licks. Eu tive aluno assim, cara tocando rápido, tocando lick, mas quando tu vai conversar com o cara é esquisito, o cara não tem postura, o cara anda todo troncho. Por quê? Porque o cara não desenvolveu outras áreas. O lado intelectual da coisa, o lado de saber se comunicar, saber se apresentar, ter outros recursos além da música, que é um somatório. E o principal, ser um cara legal. Porque o que faz... Eu ouvi isso do Thiago Brunet. O teu talento, ele te coloca nos lugares, mas o que faz você permanecer é o seu comportamento. Ou seja, não adianta você tocar bem seu instrumento, não adianta você ser um cara talentoso, diferenciado, mas se você for uma pessoa ruim, uma pessoa difícil de lidar, você vai sair daquele projeto. As pessoas vão tirar, porque o cara chato, imagina um cara chato, ninguém gosta de cara chato. Não adianta você ser um cara talentoso. Se você é um cara chato, você vai perder a oportunidade. Então, o teu talento, a tua dedicação, ela vai te colocar nos melhores lugares. Mas o que vai fazer você permanecer é o seu comportamento. Então, resiliência, dedicação à música, mas entenda que você é um empreendedor. E você precisa estudar outras coisas e ser uma boa pessoa também, uma pessoa legal. Acho que é isso. Filipão, obrigado de verdade, meu, pelas palavras e por você estar aí abraçando essa missão musical de professor, né? Que eu acho que é o maior legado, na real, né? Sim. Que a gente pode deixar. É aquilo que a gente constrói. Principalmente quando a gente forma outros músicos, né? Outros da mesma vertente, tá? Muito obrigado por você estar aí no nosso terceiro podcast. Quer falar alguma coisa, Gabriel?
Só falar que professor de música aqui é fogo, né? Que músico já é desvalorizado. Professor também aqui no Brasil. A gente é desvalorizado em dobro, né? Sim. Professor de música. Isso aí. Mas é isso aí, cara. Vamos pra cima, é isso aí. Isso aí. Muito obrigado à Escola Odeon de Música, né? Por mais uma vez estar cedendo um espaço aí para esse terceiro podcast. E você que está curtindo, não esquece aí de dar o like, de clicar no sininho para ativar as notificações, hein? A gente continuar criando esses conteúdos bacanas aí sobre música, sobre política, sobre geopolítica, empreendedorismo, né? Que a gente sempre tá batendo nessa tecla também. Valeu? Até a próxima, rapaziada. Grande abraço, hein? Fica com Deus.